Jeremias capítulo 29, versículo 11, diz assim a igreja: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Amém? Coisa boa, não é? Esse texto de Jeremias está dizendo algo muito simples e muito claro para a igreja. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano para o seu futuro. Sabe quando a gente fala assim? O futuro... Eita, coisa boa. O pessoal não está na Bíblia não, mas é assim. O futuro a Deus pertence. Porque é exatamente aquilo que nós não temos controle nenhum. Está na Bíblia ou está amarrado? Está na Bíblia. Está amarrado, mas tem sentido, né? Deus está no controle, de fato. Nós não temos controle nenhum do dia de amanhã. Mas estamos aqui felizes e gratos porque nos movemos por meio da fé. A fé que nos faz ver o invisível, ouvir o inaudível e nos leva para um lugar em que nós não conhecemos, para um lugar desconhecido, mas para lá nós nos movemos em alegria. O Senhor convida hoje a igreja a pensar nisso. Precisamos nos mover em alegria, porque o nosso movimento é por meio da fé e por meio da esperança. Quando eu pensei nesse texto, eu pensei num contexto aqui, deixa eu fazer só uma perguntinha rápida. Quem que está aqui, que tem entre 11 e 19 anos e está aqui agora? Espera aí, Júnior. Entre 11 e 19 anos. Pastor, espera aí, pastor. 1, 2, 3, 4, 5. Ele estava levantando a mão por Antônio, mas Antônio não tem 11, nem meses. Muito mais. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Com quem? Esse povo está todo mundo em crise aqui hoje, né? Prevejo que vamos ter que fazer, além do SALT, o da melhor idade. Vamos ter que fazer o crise existencial. Arruma um nome em inglês para ficar legal. Rede Valente Existential Crisis. Inventa um nome aí. Pessoal, temos 4. Hoje é o culto agendado para o nosso culto SALT, de adolescentes. Porém, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, e diversos outros órgãos de psicologia acreditam que adolescentes... Isso é uma boa notícia para muita gente aqui. Tem gente que vai ficar triste, que vai descobrir que já saiu também. Adolescente vai até sabe quantos anos? Quase 28 anos. Você fez quantos anos esse ano? Você não fez 30 não? Foi não? Você fez 29? Então não é, filha. 29 é 28 mais 1. Mais conhecido como não é. 28 anos. Por quê? Porque acredita que a adolescência é um processo de desenvolvimento, né, em diversos âmbitos da maturidade e da autoconsciência, em que é muito difícil, na verdade, é algo subjetivo, né, e é muito difícil de mensurar uma idade, porque às vezes por conta das experiências familiares, sociais, culturais, religiosas, né, diversos contextos, que faz com que, até biológicas, né, fisiológicas, que faz com que algumas pessoas amadureçam mais do que outras, principalmente em algumas áreas. Às vezes um menino que foi criado num ambiente de trabalho, numa condição de trabalho muito cedo, numa condição de sofrimento, numa condição de fome, uma situação de muitos... Ele tem uma visão do mundo envelhecida para algumas coisas, mas ele também não está amadurecido em outros aspectos. Ele é emocionalmente faltoso, emocionalmente problemático, tem diversas questões que não estão bem resolvidas com ele. Então é muito difícil de mensurar isso. Mas para se ter uma idade, para poder se organizar os protocolos médicos, leis, plano de saúde... Tem um bocado de coisa. Para poder organizar tudo isso, se estabelece uma idade média, baseada em diversos pontos. E hoje se discute que a adolescência vai até esses 28 anos. Eu tenho pouquinhos anos que saí da adolescência, né? Mas se tem algo que existe nessa fase da nossa vida, que vai para além dos 28 anos, que às vezes a gente está com 30, 34, 38... 42, 60, vai passando assim. Eu estou apontando por apontar, gente, não é nada. Vai passando, mas é algo que a gente ainda se prende um pouquinho. Às vezes a gente tem medo, que é esse medo do amanhã.
esse medo do futuro, a insegurança. A nossa sociedade, a nossa configuração política de hoje, no mundo global, ela contribui para que a gente tenha esse medo. Porque tudo está em volta e envolto de trabalho, de condições financeiras. O nosso futuro está muito voltado a isso. O quanto o meu trabalho me paga, o quanto eu recebo, o quanto o ambiente que eu vivo, o que ele me proporciona, e a gente vai ficando assustado. E a gente tem medo. Quando eu era adolescente, pré-adolescente, eu fazia questão de dizer que era pré-adolescente, quando eu tinha 11 anos. E a gente vai ficando, depois a gente quer ser outra coisa. Não sou mais adolescente, sou jovem. Olha que viagem. Aí depois você fica velho, você não, sou adolescente. Aí começa a mentir idade. Quando começa a mentir idade, já tem alguma coisa que está dizendo, alguma coisa está acontecendo aí. Né? Tem alguma coisa errada já no processo. Mas nesse período em que a gente tem ali 11, 12, 13 anos, eu tinha essa idade, eu tinha alguns medos das inseguranças do futuro. Um dos medos que eu tinha, se eu ia casar. Por que eu tinha esse medo? Porque ao contrário do que muitos pensam, eu sou um jovem rapaz tímido, até hoje, mas eu era muito mais. Quem me conheceu na adolescência sabe que eu para falar com alguém, era um negócio assim, por dizer assim, lembra, Marcinho, mais ou menos? Esse cara todo amostrado. É porque eu tinha vergonha, moço. Eu tinha vergonha de falar, eu ficava assim. Aí eu botava uma cara de mal, um negócio assim. E aí eu achava que, como é que eu vou namorar, velho? Como é que eu vou chegar para uma pessoa e vou dizer, estou gostando de você. E eu quero namorar com você. Como é que eu vou dizer isso? Pior, porque meus pais sempre diziam que tinha que ser assim. Como é que eu ia dizer para o pai dela que eu ia fazer isso? Para a mãe dela que eu ia fazer isso? Como é que eu ia fazer um negócio desse? Não ia. Eu não vou namorar nunca. Eu ficava morrendo de medo, isso me agoniava, me deixava agoniado. Agoniadaço eu ficava. Depois o tempo foi passando, as coisas começam a acontecer naturalmente. E aí foi acontecendo, e aí o que acontece? Outras crises vieram. Né? Começam a surgir outras crises. E aí, será que eu vou ter um bom trabalho? Quando eu me imaginava no ensino médio, quando eu fiquei sabendo que a Copa do Mundo ia ser no Brasil em 2014, eu tinha uma meta de vida. Em 2014 eu vou estar formado, ganhando muito, casado, com um filho no braço, assistindo um jogo do Brasil, no Maracanã. Eu imaginava isso. Chegou em 2014, eu estava aqui na casa da minha mãe, vendo o Brasil tomar 7-1, né? Em 2014, com a mesinha cheia de cuscuz colorido, que a minha mãe fazia o cuscuz amarelo, e fazia um cuscuz de arroz, e botava anilina para ficar o verde e o azul do Brasil. Eu estava ali, comendo cuscuz e vendo o Brasil tomar 7-1. Não foi nada do que eu imaginava, porque nós não temos controle nenhum do nosso futuro. As coisas começaram a acontecer. Estou casado, estou com filhos. Com filho. Eita, será que eu contei alguma coisa, meu Deus? Não, estou com o meu filho. Mas não estou vendo o Brasil, né, na Copa do Mundo. Porém, o Senhor está no controle de tudo. As coisas estão acontecendo, mas estão acontecendo no tempo dele. Quando eu tinha 11, 12, 13 anos, eu tinha as minhas crises. Quando eu vim ter 15, 16, 17 anos, outro tipo de crise. 18, 19, 20, 21, um outro tipo. Depois, eita, será que eu vou estar formado? Será que eu vou me formar? Será que eu vou ter meu diploma? Será que eu vou ter nível superior? Será que eu vou ter um bom emprego? Quando eu era adolescente, duas coisas que eu dizia que eu nunca ia ser, são as duas coisas que eu sou, basicamente. Pastor e professor. Como falaram aqui no dia do meu aniversário, aqui, é verdade. Felipe vai ser pastor, eu fazia. Está amarrado em nome de Jesus. Porque eu via que o ministério pastoral é um ministério agressivo, violento, desrespeitado, desonroso. Tem gente que diz, tem muita honra. Tem, espiritualmente, mas socialmente não tem, não. É aqui, ó, a gente, um abraço, um beijinho, uma coisa, mas por trás tem umas falas, às vezes, desleais, umas coisas assim que ferem, que machucam. E eu via isso na minha casa todos os dias. Pastor, estou contigo. Pastor, estamos juntos. Pastor, não sei o quê. Depois chegava a cartinha aqui, você é um vagabundo. A mesma pessoa mandava as cartas, ia na caixa do correio. Algumas eu acabava abrindo, eu que acabava lendo, às vezes via assim, eita, isso aqui não é para mim, não. Um belo dia está aqui, depois saiu uma história, o outro está aqui pagando de santo, mas está ali fazendo uma coisa absurda. E aí eu via isso, eu que não vou ser pastor nunca. Professor, eu sou terrível na sala de aula, acabo com a saúde mental do meu professor, eu vou ser professor? Vai ser professor.
Aqui se faz, aqui se paga. Professor, pai, todo mundo, né? Pai, professor e pastor, PPP. Exatamente. Então, três coisas que que acabei passando para viver também maturidade e ter outras perspectivas daquilo que o Senhor tinha e tem para a minha vida. Então, aqui a gente entende que no texto que nós lemos de Jeremias, que fala, porque eu conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não planos de causar dano, mas trago para vocês esperança e um futuro. A palavra que eu tenho para vocês hoje é: não tenha medo. Não tenha medo do futuro. Você crê em Deus? Você crê no Senhor? Ele é o Senhor, Jesus é o Senhor de sua vida. Deus é o Criador de todas as coisas. Então Ele é o seu Criador. E tudo que Ele fez, inclusive você, é para a glória dEle. Então Deus não permitirá que você seja algo que represente a falência, porque você representaria a falência da glória de Deus. Isso não é sobre, querido, você ser milionário. Isso não é, Deus não está oferecendo curso online, não está dizendo arrasta para cima e venha ganhar 10 salários mínimos comigo, fazendo o meu curso, de fazer curso. Mas não é isso. O Senhor está no controle. Você estará bem e estará feliz com aquilo que o Senhor te colocar. Para onde o Senhor apontar a sua vida e a direção da sua existência como todo, para tudo. Por mais que um dia você olhe e veja que não está tendo nada dentro de casa. O coração do ímpio vai olhar o vazio, mas o coração do salvo vai dizer: Senhor, só a tua graça me basta. Não é sobre o mundo, igreja, é sobre os olhares que o salvo tem. O mundo é o mesmo, mas o olhar do crente é diferente. Ele olha para um lugar diferente. Os coaches ensinam isso, né? Eles ensinam isso. Eles falam assim, você vê, o problema está lá e tal, mas olhe para um outro lugar, olhe para uma outra direção. É mais ou menos por aí. Mas olhe para Cristo. Porque de lá virá o teu socorro. Olhe para o Senhor, olhe para os montes. Olhe para onde está a habitação de Deus. Olhe para o lugar da esperança. Porque é lá que está o seu amanhã. Eu não sei onde está o meu futuro. Eu sei onde está o meu futuro. Está no Senhor. Não sei como Ele é, mas sei que está nele. Em um dos Valente Tal, que eu contei aqui um pouco, acho que foi do relacionamento, né, o primeiro. Eu contei um pouco da minha história. Quando eu casei, eu ganhava razoavelmente bem quando eu ia noivar. Eu trabalhava num colégio de Juazeiro. Agora eu posso citar nomes. Agora eu posso, porque o colégio faliu. Não existe mais, não tem mais CNPJ, pode falar. Eu trabalhava no colégio Decisão. Alguns aqui talvez conheçam. Os mais novinhos talvez não. Mas é um colégio que você estudou lá, não foi, Júnior? Foi mal, desculpa aí. Queimar a sua imaginação agora. E lá eu passei por algumas situações em que entrei ganhando X e depois eu estava ganhando até a metade do ano. Na metade do ano eu estava ganhando 5 vezes o que eu estava ganhando no início. E aí eu estava deslumbrado. Vou noivar. E a escola me dando maior gás. E você vai estar com a gente ano que vem. O diretor até abraço me deu. Deixa eu dar um abraço. Você está na minha equipe ano que vem. Não, tinha vendido a escola já. Aí o problema começa aí, né? Aí leva a gente para uma reunião. Vamos para uma reunião para escolher o material do ano que vem. Aí eu penso, poxa, estou na equipe do ano que vem, né? Recusei 4 escolas, porque eu estava com muitas horas lá dentro. Um belo dia eu vou buscar meu salário de dezembro, ou era 10º, alguma coisa assim. E aí o rapaz da contabilidade, que era uma amizade que eu fiz lá dentro, todo constrangido, veio me dizer assim: Pedro, tem uma má notícia, que foi: a escola não sei se alguém já foi demitido, mas é uma sensação horrível, de impotência, um negócio horrível. Eu não tenho uma má notícia, a escola não conta mais com os seus serviços. Aí só me deu um papelzinho, até hoje não sei qual foi a justificativa. Eu tenho suspeitos que a escola estava passando por um momento difícil, da equipe mudando, venderam a escola para um outro cara, e a coordenadora saiu, foi para uma outra escola. A escola tinha um sentimento de perseguição que o povo estava armando para poder a outra escola prosperar. E aí eu não sei se eu fiquei nesse meio de jogo, eu não sei. Eu tinha 22 anos, fiz 23 no final daquele ano.
perdido ainda, fiquei arrasado. Arrasado. Noivei, e eu noivando, no Facebook postei a foto, a coordenadora da escola, que era a dona da escola, postou assim, vixe. Eu falei, essa mulher sabia que eu ia ser demitida, a mulher estava comentando na minha postagem de noivado. Entendeu? Então assim, fiquei destruído. Entrei em processos emocionais terríveis naquela época. Foram lutas horríveis. Não vou ser professor mais. Em 2014, não dei aula. Não sei se alguém lembra de Gessner, né, que andou aqui na igreja um tempo. Aí Gessner precisou de um substituto, eu fiquei um tempinho na escola que eu comecei. Aí em 2015, fiquei um pouquinho lá também, mas não quis mais. Quando foi em 2016, veio uma proposta para voltar à escola que eu estudei quando era criança, que foi o Shalom. E aí a parte afetiva me pegou. Aí eu falei, eu vou. Era só algumas aulinhas. Foi ficando, outras oportunidades foram surgindo. Consegui fazer uma outra formação paralela, que foi de filosofia, que eu não tinha. Fui fazer, outras coisas começaram a acontecer. Vitória também ganhava muito mal, trabalhando. Quando a gente casou, eu entrei no casamento desempregado, e Vitória ganhando meio salário. A renda da nossa casa era uma renda de meio salário. Mas para não ter que ficar preso há muito tempo nisso, o tempo foi passando, a gente foi se desarmando para esses medos, começando a ter um olhar diferente sobre isso. E hoje o Senhor tem, não vou dizer nos honrado, porque a gente não merece honra, mas o Senhor tem sido misericordioso na nossa vida. E hoje, financeiramente, nem se compara com aquele tempo. Graças a Deus. Porque Deus é fiel. Deus é fiel. Mas senti medo, senti abandono, senti desesperança, senti aflição, sentia fisicamente essas dores e esses medos. Vitória passou no concurso, Vitória cresceu no concurso, com pouco tempo chamou atenção na sua forma de trabalhar, na sua forma de pensar a pedagogia, foi convidada para ser coordenadora, hoje ela é coordenadora da escola, dobrou o horário que você passa no concurso para 20 horas, na função ela vira 40 horas, então dobra o salário, dobra o tempo de serviço por ser coordenadora. Eu fui aprovado no processo do REDA da Bahia, que é uma espécie de concursinho, como alguns chamam, que dura 6 anos. E nesse período, passei, o pastor falou que entregou o ouro aqui, né, no meu aniversário. Passei no concurso do estado de Pernambuco, do estado de Pernambuco para a cidade de Lagoa Grande. Aí teve gente que já me mandou mensagem preocupado já. Vai embora, é? Eu não sei se é preocupado ou doido para isso acontecer, mas vai embora, é? Aí eu falei, não, eu passei aqui para Lagoa Grande, é aqui, mais perto que Sobradinho. Só que pode ser que eu consiga, vão orando aí, igreja, eu trazer esse concurso para Petrolina. Aí é melhor ainda, né? Porque Lagoa Grande pode ser tudo, inclusive nada. Se for em Lagoa Grande, é outro, mas pode ser em Vermelhos, né? Que pertence a Lagoa Grande, mas do outro lado do rio de Itamotinga, né? É longe. Então, assim, Deus no processo vai dando caminhos. Vai dando caminho, as coisas vão acontecendo, Marcinho, no pedaço. Eu sei que você também tem testemunho assim. As coisas vão acontecendo nos fragmentos, né, Marcinho? Não é tipo ganhar na loteria. São coisas que vão... E não é só sobre dinheiro, não. É sobre tudo, perspectiva de vida, de futuro, de família, de se sentir no mundo de uma maneira diferente. Deus está no controle. Esse testemunho sobre isso eu vejo muito na minha vida. De situações que eu e Vitória a gente olhava, a gente não passou fome porque meu pai não deixou. Porque meu pai chegava junto, ajudava a gente. Essa é a parte que ninguém sabe, né, das histórias, né? Mas a gente tinha prateleira vazia dentro de casa. A casa novinha. Tudo novo, tudo bonito. Micro-ondas bonito, geladeira bonita, televisão grande. Mas não tinha um cuscuz para comer. Mas Deus tinha um plano e Ele estava cuidando da gente todos os dias. Em Provérbios, capítulo 16, versículo 9, diz que o coração do homem planeja o seu caminho, mas é o Senhor que lhe dirige os passos. A gente pensa que está no controle, mas é o Senhor que está o tempo inteiro. Em Isaías, capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento
com a destra da minha justiça. A justiça é a plenitude da verdade daquilo que Deus é. A justiça é uma parte de Deus que nenhum homem é capaz de se assemelhar. A justiça é uma parte de Deus tão tenebrosa que quando a gente ora, é melhor que a gente nem ore pedindo por ela. Porque essa é uma parte que revela muito da natureza de Deus. Ore por misericórdia. Ore pedindo do amor de Deus, da paz, da benevolência, dos frutos do Espírito. Mas nunca ore por justiça. Porque se fosse pela justiça de Deus, não haveria um homem em pé aqui agora. Mas mesmo assim, o texto de Isaías fala, Deus está falando, né? E te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Deus está colocando em jogo aquilo que mais representa a natureza dele. A parte mais profunda da sua existência. Por alguma maneira, de alguma forma, Deus acha justo que a gente viva a sua misericórdia. Então, queridos, não confie a sua vida em políticos. Não confie a sua vida em filosofias. Não confie a sua vida em ideologias. Confie a sua vida a Deus. Um outro ponto que a gente pode pensar hoje é que a vida é um processo de crescimento. Como eu disse aqui, são fragmentos que nós vamos ver o cuidado de Deus nas nossas vidas. Em Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4. Também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. É por isso que Deus dá a gente prateleiras vazias. É por isso que às vezes a gente experimenta fome. É por isso que às vezes a gente experimenta dor. Porque o texto está dizendo que nos gloriamos nas tribulações, porque a tribulação produz perseverança. O que é isso? Continuidade, luta contínua. Está ruim hoje, mas eu vou continuar, porque eu não estou movendo em mim mesmo. Eu estou me movendo pela esperança que Cristo é. Porque eu creio nele para o dia de amanhã. Porque Cristo é a esperança da glória. E o texto vai dizer que eu estou sofrendo na minha tribulação e este sofrimento vai produzir em mim perseverança, continuidade. E essa luta vai moldar o meu caráter e vai trazer a mim um caráter aprovado. Vai trazer a mim maturidade. Vai trazer a mim uma percepção da realidade diferente, nova. Por quê? Porque eu sofri. E no sofrimento não me rendi. Eu continuei. E na continuidade, o Senhor me amadureceu. E o mundo em minha volta não mudou. Quem mudou foram os meus olhares sobre o mundo. A forma que eu encaro o mundo. A forma que eu percebo os problemas. A forma que eu percebo quem me cerca. O crente, a pessoa que não é crente, quando eu falo crente, eu estou falando aquele que compreende tudo isso que a gente está dizendo aqui. O cara que não é crente tem um problema em casa com o pai, ele condena o pai dele. Tem até crente que faz isso. Porque é uma área da vida, paternidade principalmente, que é uma área difícil de vencer algumas aberturas, né, que ficaram na forma que viveu. Olha para o pai e vê com maldade, não quer reconciliação, não quer resolver aqueles problemas, não quer. Mas quando você está em Cristo, nova criatura surge ali. As velhas coisas, ficaram para trás. Então, há um caráter aprovado sendo gerado em você, que nasceu lá no sofrimento. Mas agora você tem Cristo. E aí você não desiste mais do seu pai. Você não desiste mais de sua mãe. Você não desiste dos seus filhos. Não desiste nem dos seus vizinhos, quanto mais dos seus parentes. E você agora tem um olhar novo sobre uma realidade que está lá do mesmo jeito. As pessoas sendo ruins, traindo, agredindo, gritando, mentindo. O mundo continua do mesmo jeito. Mas agora Nadine, mas agora Vinícius, mas agora Adriana tem uma visão nova. E já não vê mais aquela pessoa do mesmo jeito. E agora começa a fazer bem, não só a si mesmo, mas ao meio que cerca. Porque o Senhor aprova esse caráter. O texto vai dizer, tribulação vai promover perseverança, que vai promover caráter aprovado,
E esse caráter aprovado vai promover esperança. Porque você vai gerar no seu coração fé para esperar por dias melhores, mas você também vai ser alguém que promove esperança. Porque Cristo será visto na sua vida quando você se permitir viver essa luta diária com Cristo do seu lado. Às vezes, igreja, nós não vamos ter o sentimento de que vencemos a guerra, não. Às vezes vai parecer que a gente ainda está lutando, não está acontecendo nada. Mas no reino do Espírito, o Senhor já te livrou de tanta coisa, que se você fosse listar, você ia perceber que você tem vencido tantas coisas, desde o dia em que você decidiu andar com o Senhor. Talvez você não perceba, mas se um dia você parar, de coração, deixar o quarto em silêncio, meditar um pouquinho, botar uma música do Palavra Antiga, tá bom, do Thales Roberto, e aí você vai se envolvendo e começa a pensar, Senhor, revela a mim tudo que eu tenho vivido com o Senhor, e começa a listar, Deus vai te revelar um bocado de coisa ali naquele dia, e você vai ver que até aqui o Senhor tem te ajudado. E assim nós aprendemos a confiar e descansar nas promessas de Deus. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e a sua mente em Cristo Jesus. Entregamos a nossa ansiedade, e que tudo que nós falamos aqui hoje foi sobre ansiedade. Porque o que é a agonia por aquilo que ainda não veio? O que é a agonia pelo futuro? A agonia por um tempo que ainda não existe. Ansiedade. Eu já falei aqui para vocês 1000 vezes, e vou falar de novo. Ansiedade é normal do ser humano, em termos clínicos. A ansiedade é algo normal. Ansiedade está relacionada a existir. Se você existe, você tem propensão de estar ansioso. É normal. O que não pode acontecer é que essa ansiedade ela se torne maior do que a sua capacidade de controlá-la. Né? Tem uma parte da psicologia que vai usar outro nome, vai falar chamada de angústia. Que angústia e ansiedade são quase sinônimos. Existe a angústia existencial, que é aquela que todo mundo tem, que faz você acordar de manhã e mesmo angustiado, chateado, tem que acordar, se ajeitar e ir para aquela perfumaria trabalhar. Tem dia que é bom, tem dia que não, tem dia que era melhor, tem dia que é melhor ficar em casa, tem dia que é melhor ficar em casa, né? Aí você vai lá, mas tem que ir para aquela perfumaria trabalhar, tem que ir para a faculdade, tem que ir para o trabalho, tem que ir para o Guiomar, dar só uma aula na segunda de manhã, porque o horário que fizeram não encaixaram direito. E aí você teve que ficar com uma aula na segunda de manhã, no primeiro horário. Estou contando uma história aleatória. Aí tem que ir. Você vai angustiado. Mas aquela angústia lhe paralisou? Lhe roubou? Lhe prendeu? Não, aquela angústia te moveu. Angústia existencial. É a tal do texto que nós lemos aqui. É uma tribulaçãozinha básica, só para você saber que está num mundo que é de sofrimento e dor. E aí a pessoa se move. Aí qual é o problema? Quando essa angústia não é mais existencial, se torna patológica. Palavra patológica significa é algo que está relacionado a doença. Patologia está relacionada à doença. Então, quando essa angústia se torna uma doença, significa que ela começa a trazer para mim comportamentos desfuncionais, ou seja, comportamentos que atrapalham a minha vida. E aí agora aquela angústia me deixa travado no sofá assistindo Netflix. E eu não consigo fazer outra coisa. Eu estou preso na minha cama, eu nem saio mais de casa. Eu não quero fazer mais nada. Eu fico parado, fico travado. E aí eu começo a me sentir mal. E não quero mais falar com os meus amigos. E não quero mais falar com as pessoas. E vou me trancar no quarto, vou desligar a luz, ninguém mexe comigo. Aí isso vai virando doenças mentais. Doenças psíquicas. E aí a gente entra num campo muito problemático. Quando a Bíblia está falando não andem ansiosos por coisa alguma, a Bíblia está dizendo para que a gente se mantenha em alerta sobre esses medos, essas angústias, pelas coisas que ainda nem existem. Querido,
A gente só precisa ter uma preocupação. A preocupação pelas coisas que já existiram. O que é o pecado? O pecado é a prática de algo que não convém aos olhos de Deus. O pecado é uma prática. É sobre passado e presente. Não é sobre futuro. Deixa que o futuro Deus está no controle. Se arrependa e se comporte bem, para que o Senhor comece a forjar um caráter aprovado. Mas, no todo, solta as velas, solta o remo e deixa o Senhor te guiar nesse mar desse mundo espiritual. Porque Deus está no controle, porque o futuro a Deus pertence. Está na Bíblia ou está amarrado? Amém, igreja? Convido você a se levantar.